Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Mais 2 mulheres são mortas de forma brutal na madrugada de hoje. Em Belo Horizonte, Tereza Cristina foi baleada e também o filho dela. No sul de Minas, Cleide foi esfaqueada. Os ex-companheiros são os principais suspeitos. 2 pessoas morrem em batida entre carro e caminhão na BR-262. Cresce a violência contra os idosos. Neste ano já foram registradas mais de 47 mil infrações. Vereadores da capital querem que Vale explique as medidas que estão sendo tomadas para evitar novas tragédias. A Prefeitura de Belo Horizonte começa a negociar com o governo do estado para receber dívida de 94 milhões de reais de repasses atrasados para a área da saúde. Aumenta o número de casos de hepatite C e vamos te explicar como se prevenir e tratar a doença. Ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, presta depoimento em Belo Horizonte por suspeita de cobrar propina para a construção de aeroporto. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Uma mulher foi morta a facadas na madrugada de hoje em Santa Rita do Sapucaí, cidade do sul de Minas. O principal suspeito é o companheiro da vítima. Eu converso agora com o repórter Marcelo Silveira, que tem novas informações sobre este crime. Marcelo, já se sabe o que motivou aí esse assassinato? Boa noite. Boa noite, Nácia, a todos. Olha, a polícia trabalha com a hipótese de crime passional, já que o autor contou para os policiais que havia discutido com a vítima por conta de ciúmes que ele tinha dela. O João Venceslau Cândido, de 69 anos, estava levando a namorada para o trabalho hoje por volta das 5 da manhã, quando os dois brigaram e ele acabou esfaqueando a Cleide Maria Gomes, de 54 anos. Ela foi encontrada pelos policiais militares caída na rua. O SAMU foi chamado para prestar o socorro, mas a mulher já havia morrido. O homem foi preso momentos depois, em flagrante, na zona rural de Santa Rita do Sapucaí e depois encaminhado para o presídio da cidade. Ele contou para os policiais que estava com ela há cerca de 8 anos e que depois de matar a mulher, ele também teria tentado suicídio. Agora, um fato mais curioso que a polícia contou, Inácio, foi que esse mesmo João, há mais de 10 anos, já havia sido preso por tentar matar uma namorada, viu? Quanta tristeza, hein, Marcelo? Não é? Obrigada pelas informações. A gente continua ainda neste assunto de violência contra a mulher para te contar que está foragido o homem que é suspeito de matar a tiros a ex-mulher e o filho na madrugada de hoje aqui na capital. O crime, gente, foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, Tereza Cristina Pérez de Almeida, de 44 anos, relata ameaças do ex-marido Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos. Eu estou passando por uma situação bem difícil. Eu fui agredida fisicamente e psicologicamente pelo meu ex-marido, Paulo Henrique. Ameaças que ontem viraram realidade. Paulo estaciona o carro e tira a arma do porta-mala. Quando Tereza Cristina aparece, é atingida por 4 tiros no peito e 1 na cabeça. O filho de Tereza Cristina também foi assassinado por Paulo. Gabriel Pérez de Paula, de 22 anos, morreu com um tiro no ouvido. O assassino está foragido. Ligue para 181, 180, 190, acione imediatamente. Ele é perigoso, ele é porte alto, então quando você vê esse autor, você vê o drama que a mulher estava passando. Então, denuncie imediatamente para que a gente faça a prisão desse autor. Tereza Cristina e Paulo ficaram casados por 2 anos e estavam separados. Segundo a família, o relacionamento era marcado pela violência. Ele puxava o cabelo dela, ele chutava ela. A ofensa moral, ela te machuca mais do que um tapa na cara. Você pode ter certeza disso. Então, ele ofendia ela demais. Os assassinatos de mãe e filho poderiam ter sido evitados. Tanto a polícia quanto a justiça tinham conhecimento da violência denunciada várias vezes por Tereza Cristina. Desde novembro do ano passado foram abertos 5 inquéritos, determinadas várias medidas protetivas que nunca foram cumpridas por Paulo. Em março, a justiça negou um pedido de prisão e ele continuou solto nas ruas. Segundo a família, Paulo se escondia dentro de casa para não assinar as notificações da justiça,
das medidas protetivas. Eles se escondiam na casa dele, a casa de muro alto assim, ó. Como que entra lá? Se você não tiver um mandato ou tiver uma ordem de prisão, você não entra na casa de ninguém. O sentimento da família é uma mistura de tristeza e decepção, com um crime que poderia ter sido evitado. Tiraram a minha vida. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Porque é muito doído, é muito doído. Isso que deu, minha filha está aí morta, amanhã eu vou enterrar minha filha e meu neto. Cadê a justiça? E ele está solto, rindo da cara de todo mundo. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente nesta terça-feira na BR-262, ali perto de Manhuaçu, na Zona da Mata. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão e o Fiat Uno bateram de frente. Com o impacto, o carro com 2 ocupantes capotou e ainda pegou fogo, incendiando também a vegetação ali da lateral da pista. Uma mulher de 79 anos, morreu na hora. O filho dela, de 46, foi socorrido, mas não resistiu aí aos ferimentos. O motorista do caminhão ficou ferido também, mas foi encaminhado para a UPA de Manhuaçu. Um homem foi preso e 39 kits de maconha apreendidos nesta segunda-feira em Vespasiano, na região metropolitana aqui da capital. Em cada kit havia cerca de 25 gramas da droga, um pacotinho aí com folhas de seda para enrolar os cigarros de maconha e um isqueiro. De acordo com a polícia, o kit era vendido por R$100. O suspeito de 19 anos não tinha passagem pela polícia e agora vai responder por tráfico de drogas. Funcionários da Vale foram ouvidos hoje na CPI das barragens da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os vereadores estão preocupados com uma possível crise de abastecimento na capital e região metropolitana, que pode acontecer em caso de rompimento de novas barragens da empresa. Integrantes da CPI das barragens marcaram audiência para analisar propostas da Vale, o que incluía a garantia do abastecimento de água em Belo Horizonte e região metropolitana. O fornecimento pode ser comprometido a partir do ano que vem por causa de barragens classificadas em nível de emergência. Hoje, os vereadores queriam conhecer as medidas da mineradora para evitar o possível desabastecimento. A gente espera ainda que seja tomado com mais seriedade essa questão do risco de desabastecimento da região metropolitana. Se acontecer qualquer coisa no Rio das Velhas, demora 7 horas, o que a Copasa informou, para a água de Belo Horizonte acabar e de toda a região metropolitana. Funcionários da Vale apresentaram projetos de obras para reforço e contenção de barragens. Os vereadores não ficaram satisfeitos. A proposta da Vale, para garantir a segurança, é construir muro para tudo quanto é lado. E esses muros eles estão sendo executados sem as licenças ambientais e análises prévias. Não existem estudos que comprovem a eficácia delas para conter os rejeitos e conter os impactos ambientais de rompimentos. Além do que, no caso de Macacos, por exemplo, o muro está depois do vilarejo, depois da cidade. Do nível 3 para o nível 1 de segurança, quais foram as medidas que foram tomadas? Como está a questão do descomissionamento das barragens? E também nós queremos saber o seguinte, já foi detectado o problema? Eu quero ouvir da boca deles. O que eles fizeram até então para verificar qual foi o erro para que isso não aconteça novamente? A CPI das barragens foi instalada em fevereiro. São mais de 5 meses de uma investigação fundamentada por análises documentais, visitas técnicas e várias oitivas. A conclusão do trabalho está prevista para o próximo mês. O texto deve conter recomendações, providências e projetos de lei. A entrega desse relatório final da CPI das barragens da Câmara de BH está prevista para o dia 23 de agosto. Bom, nós entramos em contato com a Vale, que disse que, como as obras de contenção são emergenciais, os projetos podem ser iniciados sem licença ambiental e que o prazo é de 90 dias nesse caso para a regularização. Com relação à classificação de risco das barragens em geral, a mineradora segue os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Mineração. E sobre as causas do rompimento da barragem lá em Brumadinho, que segundo a Vale possuía todas as declarações de estabilidade, a investigação está em andamento e a mineradora forneceu toda a documentação solicitada e disse que continuará contribuindo com as autoridades. Nós também entramos em contato com a Copasa, que disse que não vai se pronunciar. Apesar de proibidos, o cerol e a linha chilena estão fazendo novas vítimas aqui em Minas Gerais. Na semana passada, 2 garotos tiveram a perna amputada. Nas ruas de Belo Horizonte, a prática de soltar pipas com linhas cortantes é comum. Nossa equipe não teve qualquer dificuldade para registrar um flagrante na reportagem que você vai conferir agora. Os meninos parecem não se assustar com casos como o do adolescente Gabriel Lucas, que foi amputado após ser cortado por linha de cerol.
Houve festa na porta do Hospital Regional de Betim para a saída de Gabriel Lucas Alves. O menino teve alta na manhã desse domingo e foi recepcionado por amigos e familiares. Já em casa, depois da alta médica, Gabriel recebeu a visita do jogador Patrick. O atleta do Galo veio dar apoio ao garoto de 15 anos, que teve a perna esquerda amputada por causa de um corte profundo provocado por uma linha chilena. O Gabriel é um campeão e a gente está completamente junto, com um propósito. Gabriel já teve o primeiro atendimento para colocar a prótese que ganhou. O encontro com o doador do presente foi emocionante. Força, 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 força! Aê! Casos como este e do pequeno Lohan, de 11 anos, que também perdeu uma das pernas na semana passada por causa de uma linha Concerol em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, reacendem o alerta para os riscos desta brincadeira perigosa. Os casos mais graves são trazidos aqui para o Hospital João 23, considerado de alta complexidade. Neste ano, os profissionais aqui já atenderam a 23 casos relacionados com a linha chilena ou com o uso do cerol. Número grande se levarmos em conta os 31 atendimentos feitos aqui durante todo o ano passado. A linha chilena ou Concerol é proibida por lei em todo o estado mineiro. Quem for pego com o material, seja portando, vendendo ou usando, poderá ser multado e a pena pode ser maior se a linha causar algum dano a alguém. Um dano à vida ou um dano físico a alguma pessoa. Esse causador desse dano ele pode estar respondendo criminalmente por essa situação. Essa lei municipal ela prevê uma multa de até R$2.000 para quem está fazendo a utilização desse material e de até R$4.000 para o comércio que esteja comercializando esse material. E no caso de reincidência, até a cassação do alvará de funcionamento. Tanto a Guarda Municipal quanto as polícias militar e civil têm intensificado as ações de combate à comercialização destes produtos. No fim de semana, um enfermeiro foi preso em Poços de Caldas, no sul de Minas, por vender linha Concerol. Ele também foi multado em R$ 1.700. Todo o material foi apreendido e será incinerado. Mas, infelizmente, não é difícil achar quem comercializa esse tipo de produto. É o que diz quem usa linha chilena, como este adolescente que nós encontramos num campo de várzea da capital, soltando pipa. Mais fácil comprar pão. Mesma coisa, em qualquer lugar que você vai, você compra. Este outro garoto tem apenas 14 anos e gosta de brincar usando cerol. Mesmo que isso já tenha causado problemas, como os ferimentos que ele traz nas mãos. Você sabe que é errado, né? Sei. E por que você faz? Não, fico brincando, tem nada vai ser. Não pode ser ela sem o cerol, não? Pode, Mas aí não tem graça. Tem não. A família do Enzo pensa diferente. Eles sempre brincam soltando pipa e garantem que usar a linha limpa, sem cerol, dá para se divertir bastante. Tem muita graça. E você vê a alegria dos meninos, né? Você vê a alegria dele de estar nas férias, estar aqui brincando, é a melhor coisa, né? O menino Lohan, que a gente citou aí na reportagem, continua internado na cidade de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. Ele está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo os médicos, hoje Lohan começou a reagir a estímulos e já está mexendo a mão. Outro destaque de hoje, gente, a Prefeitura de Belo Horizonte se reuniu nesta terça-feira com o governo do estado para negociar a dívida de R$94 milhões de repasses atrasados para a área da saúde somente neste ano. Pela falta de repasses, 43 leitos do Hospital Mário Pena correram risco de serem fechados nesta semana, mas a Prefeitura fez um novo aporte de R$6 milhões para impedir isso, segundo o prefeito da capital. Quanto aos débitos do governo passado, Alexandre Calil disse que Belo Horizonte vai esperar que as prefeituras menores recebam primeiro. Saúde não pode esperar, tá? Saúde é igual comida, é igual merenda, não pode esperar. Então, o esforço que está sendo feito na prefeitura é enorme, a população tem que saber que nós não somos uma ilha de dinheiro e se temos condições de não faltar remédio, de atender, que não é nenhuma maravilha, porque há um esforço muito grande de gestão e administração na prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte abre mão de só receber o 2018 depois que os municípios mais pobres receberem. O governo do estado disse que não vai se manifestar sobre essa negociação da dívida com a prefeitura da capital. Os casos de hepatite C dobraram no Brasil nos últimos 10 anos. Muitos pacientes nem sabem que têm a doença, que é silenciosa e costuma ser diagnosticada muitos anos após a contaminação e a cura fica mais difícil por causa disso. Exatamente por isso, gente, a prevenção é muito importante.
Segundo esta médica infectologista, são 3 tipos de hepatite consideradas mais importantes: hepatite A, B e C. Ela explica que a doença em sua forma mais branda e contraída muitas vezes na infância é a do tipo A. Já a hepatite B e C são mais graves. A hepatite B é uma hepatite um pouco mais grave, porque ela tem uma tendência a evoluir para quadros crônicos. De cada 100 pessoas que pegam hepatite B, em torno de 80 se curam sozinhas. As outras 20 podem desenvolver um quadro de hepatite crônica durante muitos anos, e esse processo de inflamação do vírus no fígado pode levar à cirrose do fígado e também falência hepática. A outra hepatite é a hepatite C, que é considerada a hepatite mais grave, porque de cada 100 pessoas que pegam o vírus C, só em torno de 20 vão se curar sozinhas. Para todos os tipos da doença existem vacinas e tratamento. Doutora Cláudia explica que a prevenção é sempre importante, já que é um vírus sexualmente transmissível. Existem aí 2, 3 remédios que são os mais utilizados e é um tratamento mais prolongado. A pessoa vai usar esse comprimido por um período grande, provavelmente aí alguns anos, visando a redução da carga de vírus e a estabilização do processo de inflamação. A preocupação é quanto ao aumento de casos da hepatite C nos últimos anos no Brasil. Por isso, foi criado um plano do Ministério da Saúde com estados e municípios para erradicar a hepatite C no país até o ano de 2030. O tratamento da hepatite C apresenta uma excelente taxa de cura. É feita com medicamentos via oral, que são fornecidos após a abordagem do médico infectologista pela farmácia de Minas. O aumento é observado depois de 2015. Em 2008, a cada 100 mil habitantes, menos de 6 tinham o vírus. Segundo o boletim epidemiológico de hepatites virais, divulgado neste ano, em 2018, o número de infectados dobrou. Aqui em BH existem 2 centros de testagem da prefeitura, onde é feito um teste rápido, tanto para hepatite quanto para HIV. O resultado sai em 20 minutos e as pessoas têm todo o apoio psicológico e de aconselhamento por especialistas antes e depois de realizado o exame. Tudo com o máximo de sigilo e segurança. A indicação, segundo especialistas, é para todas as pessoas, porque estima-se que a maioria dos infectados pela hepatite C no Brasil tem acima de 40 anos e não sabe que tem o vírus, por se tratar de uma doença extremamente silenciosa. Eu posso pegar, por exemplo, o vírus de hepatite C hoje e ficar com ele 5, 10, 15 anos sem saber que eu tenho o vírus, porque ele está lá no fígado fazendo o processo de inflamação, mas o fígado é um órgão bastante resistente, né? E ele só vai dar sinais de que ele está sofrendo quando ele já está muito acometido. Então é preferível que eu descubra hoje que eu tenho hepatite e me trate do que eu descobrir daqui a 5, 10, 15 anos, quando eu já estiver numa situação clínica mais debilitada. Veja a seguir, ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, presta depoimento em Belo Horizonte por suspeita de cobrar propina na época em que era ministro. A comissão processante da Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou hoje por unanimidade o parecer pela cassação do vereador afastado Cláudio Duarte, do PSL. Duarte é suspeito pelo crime de rachadinha quando um parlamentar monta um esquema em que funcionários do gabinete são obrigados a devolver parte do salário todo mês. Recolhia parte da remuneração dos servidores do seu gabinete para uso na comunidade, para compra de bola de futebol, camisa de futebol, para distribuição de panfleto. Isso é crime, é ilícito ético. Está comprovado. Há um caso, inclusive, que ele ficava com mais de 90% do salário do servidor. O parlamentar foi preso no dia 2 de abril, mas foi solto 10 dias depois. Dia 22 de abril, a Polícia Civil encerrou o inquérito que apurou as denúncias, indiciando Cláudio Duarte e impondo o afastamento dele das atividades por 4 meses. Em depoimento à comissão no dia 10 de junho, o vereador negou a existência do esquema criminoso. Na próxima quinta-feira, uma sessão plenária deve definir o futuro político de Cláudio Duarte. Se pelo menos 28 vereadores votarem a favor da cassação, o parlamentar perderá o mandato. Espero que ele seja cassado. Não é possível a Câmara continuar compactuando com esse tipo de comportamento. É papel dos vereadores fazer com que essa decisão seja definitiva, que ele não volte a exercer o mandato.
O ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, prestou depoimento hoje à Justiça Eleitoral aqui em Belo Horizonte. Ele é suspeito de praticar Caixa 2 e pedir favorecimento pessoal enquanto era ministro do governo Dilma. Na saída do interrogatório da Justiça Eleitoral, que durou cerca de meia hora, o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, limitou-se a dizer que a fala dele já consta nos autos. Não, gente, eu não vou falar com vocês, não. Viu? Mas o senhor confirmou alguma coisa ou não? Como é que o senhor sai daqui hoje? Tudo que eu tenho para falar está no processo, está nos autos lá do processo. Agora aguardar a decisão da Justiça. O interrogatório aconteceu no Fórum Lafayette, na região centro-sul de Belo Horizonte. O processo corre em segredo de justiça, mas a ação penal seria um desdobramento da Operação Acrônimo, desencadeada há 5 anos pela Polícia Federal. Fernando Pimentel é suspeito de omitir receitas e despesas da prestação de contas da campanha dele ao governo de Minas Gerais, o chamado Caixa 2, e ainda favorecimento. Os crimes teriam sido cometidos entre 2012 e 2014, enquanto Pimentel era ministro da Indústria e Comércio Exterior no governo Dilma Rousseff. Além de Pimentel, outras 3 pessoas interrogadas são acusadas na ação por suposto envolvimento em emissão de notas fiscais falsas para lavar dinheiro de propina. Uma delas é o empresário Benedito Oliveira, conhecido como Bené. O depoimento dele durou cerca de 1 hora. Mas você confirmou, então, tudo que você disse na delação premiada? Não posso falar nada. Só confirma pra gente. Não, gente, não posso falar. Não aperta onde não pode. A ação tramitava no Superior Tribunal de Justiça, mas foi remetida aqui para a Justiça Eleitoral em Minas Gerais. Em março deste ano, o ex-governador se tornou réu. Segundo o promotor eleitoral que acompanha o processo, essa foi a fase final de interrogatórios. Encerrados os interrogatórios, foi aberto prazo às partes para requerimento de eventuais diligências. Depois vai para a juíza, só depois o processo vai para a fase de alegações finais e em seguida a sentença. Se condenado, Fernando Pimentel pode pegar até 5 anos de prisão. Termina amanhã o prazo para motoristas de carro com placa de final 1 a 5 quitarem IPVA e taxas. Segundo o Detran, cerca de 3 milhões de veículos estão irregulares no estado. Se você for parado em uma blitz sem os documentos obrigatórios, será infração gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira e multa de quase R$300. Os veículos com placa que tem final de 6 a 0 têm até 30 de agosto para essa quitação. Se você já está em dia com os pagamentos e não recebeu o documento, pode acessar o site do Detran para verificar o motivo. Anote aí, detran.mg.gov.br. E atenção, hein, gente, transitar apenas com os comprovantes de pagamento não pode. Tem que ter o certificado de 2019. E depois do intervalo, cresce a violência contra os idosos. Neste ano já foram registradas mais de 47 mil infrações, como furtos e agressões aqui em Minas. O caso dos pacientes agredidos em uma casa de repouso em Santa Luzia, cidade da região metropolitana, que nós trouxemos para você na semana passada, evidenciou um problema grave aqui no estado, a violência contra os idosos. Foram quase 50 mil casos apenas nos primeiros 6 meses deste ano. A denúncia de maus-tratos em um lar para idosos de Santa Luzia teve como resultado a prisão de 2 pessoas. Uma terceira ainda está foragida. Elas vão responder por tortura e desacato depois que policiais civis confirmaram o fato de que os quase 50 internos eram vítimas de agressões físicas e psicológicas. O caso trouxe à tona a discussão em torno da violência contra o idoso. Situações que precisam chegar até a polícia por meio de denúncias. Muitas vezes esses fatos chegam até nós por familiares que veem aquilo acontecer, né? Não que convivem diretamente com o idoso no dia a dia, e denúncias anônimas também. As penas podem variar de 1 a 4 anos de prisão, dependendo do caso. O pior é que os atos de violência contra idosos normalmente são praticados por parentes ou por quem cuida deles. Essas pessoas, no tratamento com o idoso, o agridem verbalmente ou fisicamente, apropriam-se do cartão de pensão do idoso, vão lá, recebem o benefício e não revertem esse benefício em proveito do idoso. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, somente neste ano já foram registradas mais de 47.300 infrações contra os idosos. As situações mais comuns são furtos, ameaças,
agressões e principalmente os maus tratos. O caso de Santa Luzia foi recebido com tristeza e indignação por quem trabalha com idosos. Edinalva lida com atendimento a este público há mais de 14 anos e se surpreendeu. Trabalhar com idoso, a pessoa ela tem que ter o dom e gostar. Para passar mais segurança aos familiares, ela até criou um aplicativo que exibe o conteúdo das 22 câmeras espalhadas pela casa. Qualquer familiar cadastrado pode ter acesso. É uma rede de cuidados para com o idoso. E o familiar, a partir do momento que ele tem esse aplicativo, ele também tem a responsabilidade de acompanhar, de seguir, de me avisar algo que ele viu ou tirar alguma dúvida. Seu Mozart tem 89 anos e há 2 meses está sob os cuidados dos profissionais desta casa. O relato dele é de quem está muito à vontade por aqui. Em todo tempo e a hora, as meninas são maravilhosas para atender a gente. As inscrições para participar aí do mutirão da paternidade para moradores do Barreiro serão encerradas amanhã. Os interessados em incluir o nome do pai ali na certidão devem ir ao Fórum Lafayette, que fica na região central de BH. O serviço é gratuito e ainda inclui o exame de DNA, caso seja necessário. A iniciativa, gente, é do Tribunal de Justiça de Minas. E o Cruzeiro está em campo no Mineirão neste momento contra o River Plate no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, lá em Buenos Aires, a Raposa empatou em 0-0. Um novo empate com gols hoje classifica a equipe argentina. Amanhã, claro, a gente traz o resultado e as análises para você. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta com muitas notícias de Minas. Até lá e boa noite.